Olá, como vocês vão? Meu nome é Ricardo Feltrin, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se você já esteve aqui, e se nunca esteve, você não sabe que está perdendo muita informação exclusiva, notícias sobre televisão, mídia e alguma coisa de jornalismo político de vez em quando. Mas a principal coisa aqui é mídia. Deixa eu contar para vocês, a primeira coisa, como sempre, tem que ficar repetindo, né? Que tem para se inscrever no canal, você pode dar like, você ajuda esse canal a crescer. Eu queria agradecer também aos 50 mil seguidores em um ano, de 974 para 50 mil em um ano. Tá vendo? Você que está assistindo agora aqui e não está inscrito no canal, deveria. Tanto que eu vou dar outra notícia exclusiva agora. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu essa semana. A Raquel Sherazade, né, anteontem, perdeu a ação que ela movia contra o SBT no STF. Não era para ter ido no STF essa ação, gente. A Raquel moveu uma ação trabalhista contra o Silvio Santos, contra o SBT. Eu vou explicar por que chegou no STF. Então, ela pediu inicialmente, né, em 2021, março de 2021, 20 milhões de indenização ao SBT. Por quê? Porque ela foi contratada, ela diz, 10 anos atrás, na verdade, ela vem de outra afiliada do SBT, ela veio contratada como PJ. Vejam bem, isso é uma coisa que está acontecendo direto, né, na justiça. Ela foi contratada como PJ e depois pediu na justiça, fala, não, eu não queria ser PJ, eu fui obrigada. Basicamente isso. O SBT fez isso para sonegar imposto. Então, quero direitos trabalhistas aqui, isso, aquilo, lá. Ganhou no meio do processo, trabalhista ainda, no meio, uma indenização do Silvio Santos por ter praticado preconceito contra ela, misoginia, porque no troféu imprensa, se não me engano, 2020, 2019, eu estava lá, mas não lembro qual. Nesse troféu imprensa, estava lá no júri, ele brincou com ela, o Silvio Santos falou que ela foi falar alguma coisa e falou que ela não era paga para falar, que ela mais paga para apresentar notícia e não ficar dando opinião. Foi um momento aí, já tinha governo Bolsonaro, acho que é 2018, 2019, e que ela devia fazer isso, apresentar as notícias. Aí, depois, quando ela é demitida do SBT, ela volta vai procurar um advogado e fala, não, isso aí foi ofensivo, e um tribunal ali, TST, dá ganho de causa para ela. Então, antes mesmo de terminar o processo trabalhista, ela já ganhou R$500 mil como indenização pela fala do senhor Silvio Santos, no troféu imprensa. Bom, pois bem, esse processo que ela vai lá pedir em 2021, março de 2021, 20 milhões, ele vai caminhando pela justiça trabalhista, vai subindo de tribunais. No meio do caminho, os magistrados dessa justiça do trabalho baixam esse pedido de indenização para 8 milhões. Ainda assim, uma fortuna. E aí o processo vai continuando. Olha aqui, era o dia que ele fez essa brincadeira. Ó, tá olhando o decote dela, esse aí é o Silvio Santos, gente. Senhorzinho que hoje tem 93 anos. Aliás, tá para fazer, né? Semana que vem ele vai fazer 93. E que acontece, o processo vai caminhando, baixam para 8 milhões, ele continua caminhando, e os tribunais do trabalho, até o TST, dão sempre ganho de causa para ela. Já ganhou, já estava quase em trânsito, em julgado, gente. Mas aí o advogado dela fez alguma coisa ali que o caso foi... Eu acho que ia parar no STF do mesmo jeito, mas o que o advogado pelo que um advogado que eu ouvi dois trabalhistas muito bons que explicaram. Eu não vou dizer o nome técnico, mas agora que, pouco antes do trânsito em julgado, o advogado da Raquel Sherazade fez uma ação ali que apressou a entrada do SBT no STF. Muitos casos estão acontecendo, gente, de ir para o STF trabalhistas. E chegando lá no trabalhistas, pegam o Alexandre de Moraes, por exemplo, e ele está alegando o seguinte: como é que você está pedindo para ser PJ, para ser SLT, se lá atrás você aceitou que você era PJ?
Então, teve vários casos emblemáticos aí que criaram uma jurisprudência, e o STF está derrubando todas as decisões dos tribunais do trabalho, inclusive do TST, que é o topo, porque ele fala assim, a lei não mudou, então qualquer trabalho pode ser contratado, basicamente, gente, acabaram com o direito do trabalhador. Mas qualquer trabalho pode ser contratado como PJ, o que eu não sou contra hoje. Mas, por exemplo, muita gente foi contratada como CLT, porque assim, toda vez sempre existe abuso, né? Tanto existe abuso de empregados que processam injustamente suas empresas, como tem empresa que faz sacanagem. Então, por exemplo, tem empresa que obriga o cara a virar PJ para ela pagar menos imposto. Foi isso que a Raquel alega. Ela fala, não, o SBT só me contratou como PJ para sonegar imposto. E aí o STF falou, não é assim que funciona. E ela perdeu. Então, ela perdeu não só o processo, mas ela também perdeu aqueles 500 mil, que ela não tinha sido paga ainda, porque era das instâncias do TST. E depois eu vou fazer outro vídeo aqui, está acontecendo, não posso falar agora mesmo, está tendo uma guerra entre o STF, uma guerra institucional entre o STF e o TST, porque não é só o Alexandre Moraes, não, que está votando a favor das empresas, ou dando ganho das empresas. O Fux também, acho que o Barroso também, acho que o André Mendonça acho que o André Mendonça é um dos que está votando muito a favor dos trabalhadores. Isso não é votado por todos os ministros do STF, tá bom? O Zanin tem votado bastante a favor dos trabalhadores. Então, tem trabalhador que abusa, depois ele sabia que ele era PJ e depois vai mudar? Tem. Então, tem um caso, por exemplo, emblemático, a Mônica Bergamo publicou, faz umas 3 semanas, que uma médica foi contratada para trabalhar num lugar, ela sabia que ela ia ter que cumprir horário, isso faz 15 anos, 17 anos. Tinha que cumprir horário, tinha chefe, tinha que dar satisfação, e o contrato era PJ. Ela assinou o contrato sem nada. Depois de 17 anos, quando ela é demitida, ela vai lá, não, eu fui obrigada a assinar desse jeito. Eu queria ser CLT. O STF derrubou, ela perdeu. Certo? Veja porque eu estou contando tudo isso. O negócio fica feio para a Sherazade. A Sherazade chegou até lá em cima, perdeu, pode recorrer, vai recorrer, tem algumas instâncias aí, algumas coisas que podem ser feitas, mas ninguém vai derrubar a decisão do Alexandre Moraes. É uma decisão, eu acho, definitiva. Que vai batata assar para pobre? Agora vai ficar pobre para Raquel. Acontece que ainda está andando o processo, mas no final ela pode ser processada não, desculpe, ela pode ser condenada, entre aspas, a pagar as custas desse processo para a União, que pode ir até 2% do valor, então ela está pedindo 8 milhões e 160 mil, e também pagar os advogados do SBT que trabalharam todos esses anos no caso, o que dá mais 700 mil reais. Gente, então ela pode não só perder o processo contra o SBT, como no final da história ainda ter que indenizar o SBT em quase 1 milhão e ainda pagar aí a União. E ela está numa situação financeira, segundo ela, muito ruim, né? Ela fez alguns negócios, eu fui apurando aí durante essa matéria aqui, eu acabei apurando outras coisas, tenho fontes que estão me ajudando aí na área jurídica, ela fez alguns negócios muito ruins de investimentos. Aí, um dia eu posso até contar aqui, investiu, né? Algumas pessoas sabem, né? Investiu numa escola, deu tudo errado, ou foi enganada, agora está processando sócio, enfim. A situação da Raquel é difícil, e no final das contas, o Silvio Santos provavelmente vai rir por último, porque ele não vai gastar nada com os advogados dele, e ainda vai ver a Raquel ser punida tendo que pagar também as custas do processo União. Então, ela que está dura pode ter que se livrar de mais 160 mil, né? Onde vai arrumar. E eu quero dizer para vocês também que eu conversei com pessoas no SBT, as pessoas ficaram bem indignadas, né? Não chefes, tá? Porque chefe geralmente pode ser puxar saco. Trabalhadores mesmo, gente comum ali no SBT achou meio
errado ela processar o SBT. Ela também falou uma bobagem durante a Fazenda, lembra? Falou que não podia matéria tal, porque a emissora, porque o dono da emissora é judeu, sabe? Misturar a religião do Silvio Santos, que foi sempre um cara profissionalmente laico, né? Se ele quisesse, teria vendido horário para comunidades judaicas, ele não vendeu para ninguém. E aí ele foi ofendido e ainda não decidiu o SBT se vai processar ela por isso, tá bom? Então é isso, gente. Informação exclusiva aqui, a batata da Raquel Sherazade pode engrossar mais ainda, tá bom? Eu volto aqui, gente. Queria agradecer mais uma vez 50 mil seguidores ontem, dia 8/12/2023. Estou fazendo umas edições no vídeo, ele vai entrar depois aqui na área de vídeos, né? Estava em ao vivo, eu tirei de lá e vou passar para cá, tá bom? Obrigado pelos 50 mil, obrigado pela confiança, obrigado pelos superchats, pelo apoio, pelas palavras.